Senhores, na última oportunidade que nós expomos Mateus, nós encerramos o capítulo 12. E nós vimos que a família natural de Jesus Cristo, ela não a família verdadeira, de Jesus Cristo, ela não é constituída por laços sanguíneos, mas pela obediência a Deus. Ou seja, por todo aquele que faz a vontade do Pai. Nós vimos também que essa obediência, ela precisa ser perfeita. De santos, como Deus é santo. Portanto, ela é inalcançável. E assim nós aprendemos que Deus nos concede, por meio de Jesus Cristo, por meio da justiça de Jesus Cristo imputada a nós, essa obediência perfeita. Portanto, fazer a vontade do Pai envolve crer, obedecer e depender. A dependência é tão importante quanto o crer. Depois nós vimos que Jesus ele apontou com as suas próprias mãos e confessou os seus irmãos, os seus discípulos, aqueles que fazem a vontade do Pai, porque ele não se envergonha deles. E por último, nós vimos que essa dádiva de pertencer à família do Senhor, ela nos traz obrigações, juntamente com grandes benefícios e consolos. Hoje, meus irmãos, nós vamos iniciar uma nova jornada no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 13, que foi lido na liturgia. Vamos ler novamente alguns versos deste capítulo, começando pelo verso 1, quando a Santa Palavra do Senhor nos diz o seguinte: Jesus, tendo saído de casa naquele mesmo dia, sentou-se à beira-mar, e juntou-se uma numerosa multidão ao seu redor, de modo que ele entrou num barco e sentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. Jesus começou a falar de muitas coisas a eles por parábolas, dizendo: certa vez o semeador saiu a semear. Avança comigo para o verso 10. Verso 10. Então os discípulos se aproximaram e perguntaram a Jesus: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ele, respondendo, disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não é dado. Avancemos agora no verso 34. Verso 34, que diz o seguinte: Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas, e nada falava a elas sem ser por meio de parábolas, para que se cumprisse o que havia sido dito pelo profeta, que falou: eu abrirei a minha boca em parábolas e proclamarei as coisas que estão ocultas desde a fundação do mundo. Até aqui. Vamos ao Senhor mais uma vez, curve sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, bendito seja o teu santo nome, Senhor. Nós te agradecemos e bendizemos pela oportunidade que temos de estarmos reunidos em teu nome no dia que tu separou para nós nos ajuntarmos, descansarmos das nossas obras e nos aplicarmos a meditar na tua palavra, a nos reunir em teu nome, participar da tua palavra, participar do teu sacramento. Tu és bendito, Senhor. Te agradecemos por esse privilégio e pedimos, Senhor, por tua graça, por tua misericórdia, que o teu Santo Espírito nos auxilie a caminhar pela tua palavra, a percorrer estes versos santos e a extrair deles entendimento. Senhor, redobra a atenção dessa comunidade, para que nós possamos estabelecer princípios que nos auxiliarão a entender estas parábolas que revelam esses mistérios do teu reino. Nós já te agradecemos antecipadamente, Senhor, porque sabemos que é o teu Santo Espírito que nos guia, é a tua palavra que nos instrui, e é a tua igreja, para a glória do teu nome, que tu beneficiarás. Pedimos essas coisas e agradecemos no nome santo de Cristo Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, então hoje nós veremos
que Jesus estava num contexto bem tumultuado, cheio de oposições e de incredulidade ao seu redor. E depois Jesus estava cercado por uma multidão, e cercado por uma multidão ele começa a ensinar, mas agora por meio de parábolas. Nós veremos o que é uma parábola e por que o Senhor fez uso delas. É importante sabermos disso. Seu uso, além de cumprir as Escrituras, simplifica a mensagem de Deus, por um lado, mas por outro, o uso de parábolas distingue os ouvintes. Uns são endurecidos, enquanto outros são edificados pelo conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Por fim, nós veremos qual foi esse mistério revelado e vamos dar um breve panorama dessas parábolas do reino. E que Deus, em sua misericórdia, nos auxilie. Irmãos, este texto que nós estamos começando a ver hoje é o terceiro dos 5 sermões que Mateus registrou e organizou no seu evangelho. Os irmãos sabem que os evangelhos não são uma biografia de Jesus, são um compilado de textos que nos revelam a sua pessoa, a sua obra, o propósito, a boa nova de Deus em salvar pecadores, mostrando vida e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E Mateus, ele organizou de uma forma maravilhosa, e ele organizou esses discursos em 5. O primeiro que nós vimos foi o Sermão do Monte, lá no capítulo 5, 7. Depois, o segundo foi no capítulo 10, ao enviar os seus discípulos, né? O quarto e o quinto nós veremos mais à frente, que são os sermões proféticos e escatológicos. Mas aqui, neste capítulo, Mateus ele apresenta 8 parábolas, praticamente em sequência. Alguns estudiosos falam 7, mas eu fico com os mais antigos que vêm 8. Onde Jesus ele descreveu a natureza do reino dos céus. Veja que Jesus ele não se limitou a pregar apenas aquelas pessoas que o apoiavam. Aqueles que creram e ouviram receberão mais conhecimento por meio destas parábolas. Os demais, por outro lado, ele ainda continua falando dessas pessoas, mas estes serão confundidos. Veremos ao longo de uma série de mensagens, e nós vamos trabalhar bastante sobre a primeira parábola ao longo dessa série, aquilo que nós temos em comum com aquelas pessoas que ouviram o Senhor. E o que essas parábolas, elas nos dizem a nosso respeito e dizem a respeito do reino de Deus e conforme esse reino inaugurado tem progredido no mundo. Assim, meu primeiro ponto é que Jesus teve um dia cheio. O contexto é muito tumultuado e os irmãos vão lembrar que desde o início do capítulo 12 foram registradas uma série de confrontos enfrentados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Passando pelas controvérsias a respeito do Shabá, né? Primeiro, quando os discípulos estão caminhando com ele por meio de um campo e com fome, colhem alguns grãos para comer. Depois disso, eles vão à sinagoga e lá um homem com a mão mirrada, com a mão defeituosa, atrofiada, é curado pelo Senhor. E ele é acusado então de quebrar o Shabá, assim como os discípulos dele foram acusados e acusando ele indiretamente de ter quebrado o Shabá. Depois disso, continua nesse mesmo dia, o Senhor cura então um endemoniado, mudo e surdo, cego e mudo. E quando ele faz esta cura, os fariseus mudam um pouco o discurso e não o atacam diretamente pelo Shabá, mas eles com uma sensibilidade paquidérmica, eles simplesmente acusam o Filho de Deus de agir por meio de Satanás, o que é uma blasfêmia terrível. Diante de toda essa controvérsia, Jesus alertou estes homens a respeito do pecado imperdoável, onde ele comparou a incredulidade do povo com um espírito mau, um espírito maligno.
Por fim, o povo pediu para ele mais um sinal. Você fez pouco hoje, eu quero mais um sinal. E ele se nega a fazer esse sinal, dizendo que o único sinal que seria dado agora seria o sinal do profeta Jonas, que simboliza a ressurreição de Jesus. E este seria um sinal suficiente para toda gente. Por fim, então, ainda neste dia, Jesus estava pregando, multidão. E aí a sua família chega naquele local e, como não consegue entrar e chegar até ele por causa da multidão, chama Jesus para fora, pede para que chamem ele e interrompem o que ele estava falando. Jesus então aproveitou para afirmar que a sua verdadeira família é constituída por todo aquele que faz a vontade do Pai. Quando ele questiona quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Após tudo isso, irmãos, um dia que qualquer um de nós já estaria em posição fetal debaixo da cama. Após tudo isso, nós lemos o seguinte: Jesus, tendo saído de casa, naquele mesmo dia, sentou-se à beira-mar. O mar aqui referido é o mar da Galileia, chamado também de mar de Tiberíades. Talvez o nosso Senhor tenha ido se assentar junto ao mar para se afastar um pouco das controvérsias. Talvez cansado, deixou a multidão e foi descansar um pouco, ter um pouco de comunhão tranquila com a criação, a sua criação. E aqui nós temos uma lição. Ao final de dias agitados, nós faríamos muito bem em parar e meditar um pouco sobre as coisas de Deus. Não ficar remoendo os problemas, não reclamar, não murmurar, não ficar bravo, não afogar as nossas mágoas como o mundo faz em alguma válvula de escape, mas meditar sobre o que Deus tem feito, sobre a obra de Deus. E quando nós olhamos a criação, conforme nós estamos vendo nas exposições em Romanos, nós vemos a glória de Deus. Contudo, mesmo que o nosso Senhor estivesse ali cansado, e certamente deveria estar, Jesus ele não conseguiu ter um momento de paz e sossego. Ele não conseguiu a solidão, porque foi cercado por uma numerosa multidão. E Jesus não se negava a trabalhar, ele começa novamente a ensinar. Ele proferiu essas parábolas naquele mesmo dia. Os teólogos chamam esse dia de o dia cheio, porque Mateus registra muitos acontecimentos neste dia. Esses versos, meus irmãos, eles também nos servem de consolo e como um exemplo para os nossos dias cheios, para os nossos dias de estresse e de tensão. Porque quando nós estamos estressados, quando estamos sob tensão, nós queremos abandonar tudo, nós reclamamos, queremos virar a mesa e agora temos desculpa com síndromes de burnout, essas coisas todas. Mas, ainda que sim, seja necessário descansar. Lembram quando os discípulos voltaram da sua viagem, o que Jesus fez? Venham e descansem um pouco. Descansar é necessário. Trabalhar demais, trabalhar em excesso é pecado. E isso se reflete na quebra do dia do Senhor, no dia do Shabá, cristão. Você trabalha, eu e minha esposa testemunhamos já disso. Trabalhávamos constantemente, cansávamos constantemente e não progredíamos nada, porque não ajuda nada. Mas ainda que descansar seja necessário, nós aprendemos observando o ânimo do nosso Senhor, perseverando em fazer a vontade de Deus, em fazer aquilo que ele foi chamado, porque mesmo depois de ter realizado milagres, ter sido contestado, ter sido duvidado, ter sido acusado pelos seus inimigos e ter sido interrompido por seus amigos e por sua família, ele começa novamente a ensinar. Em segundo lugar, nós vemos aqui uma solução acústica do nosso Senhor. Nós lemos o seguinte: ajuntou-se uma multidão, uma grande multidão ao seu redor. Notamos que, apesar de toda a oposição que Jesus sofria, muitas pessoas ainda queriam ouvi-lo falar.
Alguns talvez queriam ver um sinal, alguns talvez queriam um milagre, alguns talvez gostariam de ter pão, outros só estavam curiosos para ouvir, e muitos o cercaram. Então o que Jesus faz? Ele entrou num barco. O Criador, meus irmãos, ele sabia dispor da criação. Além de essa ida para o barco e se afastar um pouco da costa, além de aliviar o sufoco causado pela aglomeração, ao afastar-se um pouco da margem, Jesus ele teria a condição de ser ouvido por aquela multidão com muito maior facilidade. Por quê? Porque a água, ela produz uma acústica ideal, ímpar. Talvez os irmãos nunca notaram, mas prestem atenção, se já não notaram isso, numa piscina. As pessoas que estão dentro da água, quem está de fora, parece que essas pessoas estão gritando. Porque aquele som ele é projetado. Quando você está na praia, você nota que talvez não seja inteligível às vezes porque há muitos ruídos ao redor. Mas você ouve as pessoas que estão dentro da água conversando. E quem tem filho, ouve o seu filho te chamar com toda tranquilidade. Imaginem uma pessoa só falando. Eu até compartilhei com os irmãos um testemunho pessoal de um estudioso, de um teólogo, quando ele fez uma excursão para Israel. Um guia levou ele exatamente ao Mar da Galileia, à beira-mar, deixou o pessoal da excursão na margem, e já tinha combinado com um pescador, pegou um barco, se afastou um pouco, e então o testemunho diz o seguinte: então ele, neste barco, com uma voz clara, sem precisar gritar, leu a história do semeador para nós. Ficamos atônitos. A voz dele chegava clara e cristalina. Os declives da enseada funcionavam como um teatro bem desenhado e com uma acústica perfeita. Ficamos todos ali de pé, ouvindo e imaginando a multidão que 2000 anos atrás ouvira uma outra voz vinda de um outro barco. Jesus descobrira a forma perfeita de falar com centenas de pessoas ao mesmo tempo, de modo que elas ouviam perfeitamente o que ele dizia. Jesus utilizava da criação. Em terceiro lugar, nós vemos um púlpito inusitado aqui. O texto diz: Jesus sentou-se e toda a multidão estava em pé na praia. Assentar-se para ensinar, meus irmãos, era uma prática muito comum dos professores daquela época. Os rabinos, os filósofos, quem estuda filosofia sabe, eles ficavam sentados, os alunos ficavam de pé ao redor para ouvir. Ainda na época de Agostinho, os expositores faziam a mesma coisa, inclusive na igreja. O pastor, o pregador ficava sentado e as pessoas ficavam de pé ao redor dele. E aí Spurgeon tem uma sacada, nosso querido Charles Spurgeon, maravilhosa, que ele afirmou uma grande verdade, dizendo o seguinte: haveria muito menos sono nas nossas congregações se essa forma de organização prevalecesse nos nossos dias. Às vezes eu vejo alguns irmãos cansados, alguns irmãos que não descansaram no pré-Shabá. Eu vejo os irmãos cochilando, eu vejo os olhos, o farol ficando baixo, às vezes o olhinho vira e tal. Se ficasse de pé, né, os irmãos não sofreriam isso. O único problema é que imagina eu sentado falando. Aí a gente ia ter uma dificuldade, mas é uma forma interessante. Devemos notar que enquanto as pessoas estavam, e prestem atenção nisso agora, enquanto as pessoas estavam em terra firme, secas, Jesus estava num barco, molhado, ao risco das ondas. E aqui nós aprendemos uma coisa: os pregadores, eles sempre estarão mais expostos a perigos do que os seus ouvintes. Portanto, não peço por mim unicamente, mas orem pelos pregadores, pelos verdadeiros pregadores da palavra de Deus. E os irmãos têm visto que as ondas que estão batendo no barco da nossa nação são ondas muito tenebrosas, com risco de silêncio, multa e prisão. Aquele barco, meus irmãos,
tornou-se o púlpito de Jesus. E aí nós vamos lembrar que, e lá em Neemias, o povo preparou um púlpito de madeira para Esdras pronunciar a lei. Mas, para o nosso Senhor, para aquele que não tinha um lugar onde reclinar a sua cabeça, ninguém preparou nada para ele. Ele teve que se virar com o barco. Enquanto Jesus esteve na terra, meus irmãos, não havia frescuras para ele. Hoje nós encontramos pastores que acham que são astros de rock. Tem que ter toalhinha branca, certo microfone, certa acústica, certo púlpito, certo ambiente, ar-condicionado. Por isso que nossos retiros, nós trazemos aqueles homens de Deus lá de cima, que se mandar eles pregarem em pé no sol para a gente, eles estão de boa. Jesus, ele estava disposto a falar com as pessoas em qualquer lugar. Assim nós aprendemos que não é necessário essa estrutura, um púlpito, para você pregar o Evangelho. Eu lembro quando eu era jovem, recém-convertido, que eu ansiava por ser pastor e desejando pregar. Um dia eu ouvi um pastor de verdade dizendo o seguinte: vocês querem pregar o Evangelho? Eu já me revesti, é comigo que ele está falando. Vocês não precisam de púlpitos. Aí, já murchei, né? Senhor, como assim? E ele diz: vocês não precisam de púlpitos, porque as ruas estão cheias de lugares e de pessoas esperando para ouvir o Evangelho. Isso não significa que nós teremos que sair pelas praças batendo bumbo, como alguns pregadores antigos faziam. Mas, no nosso dia a dia, aonde nós estivermos, nós podemos, do nosso modo, com as nossas limitações, mas sobre a graça do Espírito Santo de Deus, levar a luz do Evangelho para as pessoas. Aquela praia tornou-se um grande auditório para o nosso Senhor. E Jesus, ele merecia espaços mais majestosos. O Criador de todas as coisas, Salvador, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele merecia edifícios opulentos para divulgar a sua mensagem. Contudo, não tinha nem mesmo um púlpito para ele. E assim nós aprendemos algo a respeito das nossas igrejas. Nós não devemos invejar aquilo que é majestoso, diz um puritano, mas devemos aproveitar o melhor possível das facilidades que Deus, na sua providência, nos distribuiu. Muitos de nós, e eu confesso que eu também, gostaria de ter uma igreja bonita, talvez com um vitral, uns bancos de madeira, um pé direito mais alto, uma nave bonita, mas Deus nos concedeu este espaço, que agora está mais claro até, né? E devemos ser gratos por isso, porque nós aprendemos, meus irmãos, que não existe local impróprio ou simples demais para pregar o Evangelho, porque a pessoa, o conteúdo do Evangelho, essa pessoa, Jesus Cristo, ele santifica e dignifica o lugar onde estiver sendo anunciado, o local onde estiverem dois ou mais reunidos no seu nome, é sempre Terra Santa. Em segundo lugar, vamos ver o propósito das parábolas. E eu peço que você preste muita atenção nesse ponto. Tente ficar muito atento ao que vai ser dito. Primeiro, o que é uma parábola? Eu confesso para os irmãos que eu li páginas e páginas de muitos eruditos, alguns ortodoxos, outros nem tanto, falando sobre esse tema e buscando uma definição para esse tema. Só que não nos interessam as discussões profundas e detalhadas sobre cada minúcia desta forma de expressão linguística, a parábola. Também não nos interessa o debate acadêmico, seja o debate acadêmico teológico ou literário sobre isso. O que é importante para nós é saber como definir o que é uma parábola bíblica. O termo parábola, ele significa colocar ao lado. Isso nos remete a uma comparação. É uma forma de comunicar alguma verdade pela comparação, seja por uma história, por um provérbio ou por uma metáfora.
Um certo erudito diz que na fraseologia cristã costumeira, parábola é limitado às declarações de Jesus que são marcadas por histórias ou narrativas completamente figuradas. Um outro homem de Deus que ajuda a gente a definir a parábola, ele pontuou algumas coisas que é interessante nós nos atentarmos. Elas são, em primeiro lugar, populares. Parábola tem que ser algo popular. Elas possuem um realismo diário, com cenas do cotidiano, semelhanças com a realidade. Elas não são obscuras e subjetivas. Elas são de coisas do diário. As narrativas são tão comuns, diz ele, que se nós abordarmos uma parábola bíblica fora do contexto religioso, nós nem saberíamos se o seu propósito é religioso ou não. Vai lá, a parábola do semeador. Saiu um semeador a semear, ele semeou semente em 4 tipos de solo e as sementes cresceram da forma como era o solo. Se você não está lendo a Bíblia, se você não sabe que isso é um texto bíblico, você vai tentar interagir, mas você não vai dizer, não, isso aqui está falando do reino dos céus. Você não tem esse insight naturalmente. Elas são comuns. Elas são simples e elas possuem ação. Elas têm enredos com tramas simples e com conflitos muito simples e muito rápidos. Elas trazem também contrastes simples, óbvios e que são intensificados para que o ouvinte escolha um dos lados e dê uma resposta àquela parábola. Assim, elas possuem uma repetição e uma ênfase ao final. Sempre vai ter uma repetição, né? Saiu a semear, semeou aqui, semeou ali, semeou lá, tal. E aí há uma ênfase no final. E o último elemento das parábolas é sempre o mais importante. E por fim, elas trazem personagens universais. A única exceção é quando Jesus dá nome numa parábola a Lázaro. Todas as outras é alguém, certo alguém, né? Um homem, uma medida de farinha, uma viúva varrendo a casa. Vistas como um todo, as parábolas de Jesus elas são narradas de forma tão simples e tão clara que até mesmo uma criança pode entendê-las. Contudo, a interpretação das parábolas é algo que nós devemos prestar muito atenção, meus irmãos. Por quê? Porque ao longo da história da igreja, muitas heresias surgiram por conta do esforço de espiritualizar cada detalhe de uma narrativa parabólica. Cada detalhe. Interpretações alegóricas, elas deturpam aquilo que deveria ser óbvio, buscando significado em detalhes que não são importantes. A interpretação de uma parábola ela deve se restringir à ideia principal dela. O objetivo principal, e não ficar perdendo tempo com os detalhes. A interpretação de uma parábola deve, sob primeira vista, ser observado se Jesus interpretou tal parábola. E se ele interpretou, acabou. E o que ele deu de significado é esse. E nós notamos que quando Jesus ele ilustra um ponto principal, ele deixa muitas coisas nas parábolas sem significado. E aí nós lembramos de Calvino, onde o Senhor fecha a sua santa boca, não ousemos abrir a nossa. Não tem que dar significado àquilo que Jesus não deu significado. Para contar uma história, você precisa de vários elementos. Agora, não significa que cada elemento tenha o significado específico ou espiritual. E essa é uma grande lição. Porque não devemos, de modo algum, atribuir significados a coisas que Jesus não atribuiu. E lembrar sempre que há detalhes que apenas compõem a história. Não tem significado. Além disso, meus irmãos, é o contexto da própria parábola, onde ela está. Porque os irmãos notam, das 8 parábolas,
6, se eu não me engano, 5 ou 6, elas vão dizer, porque o reino dos céus é como. Mas a parábola do semeador não tem essa introdução, mas o contexto nos mostra que ele está falando sobre o reino dos céus. Então o contexto vai nos falar sobre o que elas estão falando, clarear, interpretar sobre o que elas estão falando, ou então nós vamos encontrar significado naquela conclusão, que, como eu falei, o final é sempre mais importante. Irmãos, Jesus já havia utilizado parábolas e analogias antes, então, em segundo lugar, elas não eram novidade. Não foi a primeira vez que Jesus usou parábolas no seu ministério. Mas o que é interessante notar é que essa é a primeira vez que um número tão grande de parábolas é reunida. E elas demonstram uma mudança na forma de Jesus pregar para as multidões. Isso é significativo para nós. Ele deixa de falar claramente às multidões e começa a falar somente por meio de parábolas. Isso, provavelmente, foi causado pela crescente oposição à mensagem de Jesus, inclusive com ameaça de morte. A incredulidade das pessoas fez com que Jesus mudasse a forma de discurso deste ponto em diante. A paráfrase que eu fiz, eu usei para traduzir começou. Jesus começou a falar. Esse começou, ele não está no texto, mas segundo um dos eruditos no grego que eu mais respeito, a força do tempo verbal grego, que é um tempo verbal que a gente não consegue nem imaginar, é o aoristo com não sei o que lá mais, a força desse tempo verbal, quando você vai traduzir, é melhor traduzido da seguinte forma: Jesus começou a falar. Não é só começou de eu prego todo domingo. Então eu subi ao púlpito e comecei a pregar. O Beto começou a pregar nesse domingo de novo. Não. É como se eu viesse aqui no domingo e começasse a contar histórias, ao invés de pregar. Tem uns pastores que fazem isso, né? Então, e aí você poderia dizer, neste domingo, o pastor Alberto começou a contar histórias. Entenderam onde eu quero chegar? Jesus começou, ele mudou, é algo novo. Até um outro erudito traduziu assim: como nunca antes começou a falar em parábolas. O verso 34, que nós lemos, deixa entender que deste ponto em diante, até o final do seu ministério, na Galileia, Jesus, segundo o texto, nada falava às multidões sem ser por meio de parábolas. Ele deve ter proclamado, nesse dia que nós já vimos que foi um dia cheio, muitas outras parábolas. Provavelmente não foram apenas essas 8, mas Mateus, apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, registrou apenas essas para nós. E nós devemos lembrar que nada que é importante para nós deixou de ser registrado. O que é importante para a nossa salvação foi registrado. Embora Mateus também tenha colocado as explicações em seguida, para que o leitor não perdesse o foco entre a parábola e a explicação, o contexto nos dá a entender que Jesus proclamou estas parábolas e depois, quando ele voltou para casa, ele foi questionado e então explicou. Porque mesmo não faria sentido, né? Imagina, eu vou começar a falar com vocês por parábolas. E aí eu estou falando elas com um objetivo, e alguém vem e me pergunta, mas pastor, por que você está falando em parábolas? Aí eu vou explicar para eles o que é parábola e vou explicar para vocês o significado daquilo que eu estou falando. Não haveria necessidade de parábolas. Então é só uma forma que Mateus arranjou o seu material e registrou isto para nós. Isso é importante nós lembrarmos também. E agora vem um ponto principal. Por quê? Por que usar parábolas? Essas definições elas são importantes, meus irmãos, porque elas vão ser a base para nós interpretarmos toda a sequência de parábolas neste capítulo. E assim podermos extrair delas doutrina, exortação, admoestação, conforto, conforme a misericórdia e a iluminação do Espírito Santo de Deus.
Assim, em primeiro lugar, por que usar parábolas? Para simplificar a mensagem. Esse é o mais óbvio. Essa é a função primordial do uso de parábolas. Jesus ele estava atento e fazia uso das coisas ao seu redor também para ilustrar o seu ensino. Isso é ser sábio. Trazer exemplos do dia a dia das pessoas. O pano de fundo agrícola na Palestina influenciou muitas e muitas parábolas e ensinos do Senhor. Talvez esta época aqui fosse a época do plantio, talvez o povo na praia pudesse ver os campos, ou talvez para ir à praia tivesse encontrado algum agricultor indo ao campo semear. Todos que estavam ali conheciam o trigo. Todos ali conheciam o tamanho de uma semente de mostarda e a árvore depois de formada. E todos conheciam o agir do fermento no pão. Ao falar sobre verdades por meio de histórias retiradas do dia a dia, os ouvintes eles eram beneficiados de duas formas. Primeira, óbvia, é que histórias são mais fáceis de você lembrar do que um conceito. Eu posso dar um conceito abstrato para você e você anotar ou tentar decorar, mas você não... Agora, quando eu conto uma história que envolve e aplica aquele conceito, a história você lembra. E a segunda coisa é exatamente essa didática. Quando você encontra semelhança em coisas comuns do seu dia a dia, o que faz isso? Gera identificação. Se Jesus usasse aqui um exemplo para falar do reino sobre futebol, ia ser pior do que o conceito para eles. Mas quando fala de coisas do dia a dia, eles se identificam e eles se veem naquilo. Segundo lugar, por que usar parábolas? E esse é o X da questão. Porque, meus irmãos, o segundo é distinguir os ouvintes. Pensem comigo. Limitar, como a gente ouve, e a gente ouve principalmente numa esfera teológica, num grupo teológico específico, que Jesus falou em parábolas simplesmente para tornar o seu ensino mais claro, é fazer violência ao texto. Certa ocasião, Jesus orou da seguinte maneira, e a gente viu isso, capítulo 11. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Por quê? Porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Maravilhoso esse texto. E aqui, Jesus diz o seguinte, quando ele está respondendo por que ele usa as parábolas, ele diz... Porque a vós é dado por Deus conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles, quem são eles? As multidões. A eles isso não é dado. Essa resposta, meus irmãos, ela não pode ser suavizada sem fazer violência ao texto, sem negar aquilo que Jesus está dizendo. Parábolas, elas foram usadas também para distinguir os ouvintes, separar os ouvintes em dois grupos. Como as multidões elas se mostraram surdas ao ensino de Jesus, ele adotou este método de exposição para privar estas pessoas incrédulas de receber mais verdades a respeito do reino. É isso que Jesus está falando. Parábolas em si, elas não ocultavam coisas. Elas não ocultavam coisas porque elas eram obscuras. Porque sim, elas são simples. E sim, elas falam de coisas do dia a dia. Mas elas ocultavam coisas porque os ouvintes delas fizeram-se cegos, fizeram-se surdos e recusaram-se a crer. A mensagem é um ponto crítico no evangelho aqui de Mateus, porque como nós falamos, ela é registrada num contexto de grande oposição e rejeição ao nosso Senhor Jesus Cristo. E ao rejeitarem Jesus,
escribas, fariseus e aquela geração má e adúltera, ela rejeitou o reino dos céus. O povo fracassou em entender que o reino havia sido inaugurado. E fracassou em entender que Jesus era o Messias, o Cristo de Deus esperado. Então, ele cita Isaías, o profeta Isaías, afirmando que Deus havia determinado e predito exatamente esse resultado, que as pessoas iam ouvir e não iam entender. E que essa seria a sentença dos incrédulos. E nós vamos ver isso numa exposição à frente mais a fundo. O maior juízo de Deus, meus irmãos, é Deus entregar o homem ao seu próprio desejo. Nós não chegamos nisso ainda em Romanos 1, mas já falamos por cima. 3 vezes em Romanos capítulo 1, Paulo dizendo que Deus entregou os homens. E nós já vimos em Romanos 1 que estes homens estão debaixo da ira de Deus. Por quê? Porque aprisionaram a verdade pela sua injustiça. O que é isso? Se fazer cego, se fazer surdo. Jesus afirmou que foi concedida a permissão de compreender os mistérios do reino dos céus àquelas pessoas que receberam um novo coração, mas não a outros. Não aqueles que não receberam essa capacidade. A essas pessoas, a compreensão foi negada. Para aqueles que desfrutam de um relacionamento com Jesus, as parábolas, sim, simplificam as coisas. As parábolas são como janelas abertas para a glória de Deus. Elas são como um depósito de informações, onde você pode ir e buscar mais e mais entendimento sobre as coisas de Deus. Elas são como a coluna da nuvem de fogo no deserto. Lembram do texto? Por um lado, a coluna de fogo, ela iluminava os judeus durante a noite. Mas no outro lado, ela era trevas e ela confundia os egípcios. Fazia uma distinção. Porque para quem não tem um relacionamento com o nosso Senhor, as parábolas, elas são uma porta fechada. Elas são um juízo que somente ampliam a sua ignorância. A habilidade para entender e para responder positivamente à mensagem de Deus não é mérito humano. Nós sabemos disso. Ela é condicionada à soberania divina. A fé não é o natural do homem. Lembram? Dom de Deus. Para quê? Para que ninguém se glorie. É Deus que concede a fé. É um privilégio concedido, dado, fornecido gratuitamente, o que é por graça, imerecidamente por Deus aos homens. É uma questão de pura graça. E, meus irmãos, eu concordo com Calvino quando ele diz que nenhuma outra razão será encontrada para essa distinção entre os povos, exceto que Deus chama para si aqueles que ele elegeu gratuitamente. Portanto, conforme afirmou uma outra figurinha querida nossa, o R.C. Sproul, a resposta de Jesus à pergunta dos apóstolos é pura doutrina da eleição. Não há como fugir. Pura doutrina da eleição. Contudo, isto não anula de maneira nenhuma a responsabilidade humana e torna culpado todo aquele que despreza essa verdade. As parábolas, usando a linguagem de Paulo, o linguajar de Paulo, as parábolas são para uns cheiro de morte para a morte, mas para outros cheiro de vida para a vida. E qualquer que seja o resultado, morte para uns ou vida para outros, qualquer que seja o efeito, continua sendo o bom perfume de Cristo. Algumas pessoas não reconhecem que as Escrituras ensinam sobre a soberania e os decretos de Deus. Nós temos hoje muito forte dentro da igreja o grupo arminiano, que
Ainda não, a gente acredita na soberania de Deus, mas uma soberania tão raquítica, tão frágil, tão à mercê da vontade do homem, tão violentada, que não é uma soberania. Pode falar o que quiser, pode se contorcer como for, desprezam a soberania de Deus. Outros, e aí vamos falar do erro do nosso lado, outros levam a doutrina da soberania de Deus tão a sério que acabam desprezando a doutrina da responsabilidade humana. Nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos, a mensagem que nós ouvimos. Nós somos responsáveis por crer, ainda que a fé seja dom de Deus. Nós somos responsáveis por obedecer, ainda que o querer ou efetuar seja dom do Espírito Santo. Não é interessante isso? A escolha soberana de Deus, meus irmãos, jamais anula a responsabilidade pessoal do homem. Elas se complementam. Elas são duas faces do mesmo decreto. O decreto salvífico de Deus, que determinou que ele iria salvar algumas pessoas por meio da fé, botando a responsabilidade sobre elas. Isso é muito importante. Assim, a combinação dessas duas perspectivas nos ajuda a explicar as parábolas. E aí nós entendemos por que alguns entendem e outros não entendem. Aí nós entendemos porque alguns são alimentados e outros saem com fome. Entendemos porque uns são iluminados e outros saem confusos. Portanto, ao ensinar por meio de parábolas, Jesus estava distinguindo os seus ouvintes, encobrindo a verdade, confundindo e endurecendo aqueles que já eram incrédulos e rebeldes, aqui no ato soberano de Deus. Tanto quanto tornando a verdade sobre o reino mais clara, mais fácil, para ser entendida pelos crentes, e aqui enfatizando a responsabilidade humana. Elas endureciam aqueles que decidiram permanecer na sua incredulidade, aqueles que fizeram-se surdos, cegos e insensíveis para as coisas espirituais. Aqueles, como a gente vê muito na igreja, que vêm domingo após domingo, ouvem e nunca entendem. Eles fecharam o caminho da salvação para si mesmos, diz Spurgeon, e empregaram a sua máxima diligência para impedir a sua própria conversão. Trabalham contra si mesmos. Mesmo que a verdade fosse proclamada de outra forma, essas pessoas não teriam interesse em ouvir, em crer, em obedecer. Mas as parábolas também concediam um conhecimento àqueles que creram, àqueles que estavam dispostos a adentrar pela porta estreita do reino de Deus. E aí chegamos à terceira aplicação. Por que usar parábolas? Para cumprir as Escrituras. Mateus afirmou que o ministério por meio de parábolas foi previsto nas Escrituras. A gente leu o Salmo 78 e Mateus viu em Jesus, proclamando a mensagem por meio de parábolas, ele viu o perfeito cumprimento da função profética de Jesus ao citar o Salmo 78, que é um salmo atribuído a Asaf. E olha que interessante, Asaf em 2 Crônicas 29 é chamado de profeta. E aí nós lembramos das 3 funções do Redentor. Lembra do nosso catecismo? Quais são as 3 funções do Redentor? Sacerdote, rei e profeta. O salmo que nós lemos no princípio, isso aqui é interessante, irmãos. E aqui eu vou ficar com o Paulo Brasil que diz, fica com os comentaristas mais antigos, deixa os novos para lá. O salmo ele inicia assim: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. E aí Spurgeon comenta o seguinte: por quem isso poderia ter sido falado, senão por Deus? Olha que legal. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Então chega o verso 2.
aquilo que Mateus atribuiu a Cristo. Abrirei a minha boca numa parábola e falarei de enigmas da antiguidade. Spurgeon continua dizendo o seguinte: então, no terceiro verso, essa mesma pessoa fala dos nossos pais. Portanto, essa pessoa deve ser um homem. Claro, Asaf é um homem. Mas aqui neste salmo é a pessoa sagrada, que ao mesmo tempo é Deus e homem, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, cuja linguagem foi adequadamente aplicada pelo evangelista. Mateus aplica, no momento histórico de Cristo, esse salmo como sendo o Senhor falando, um cumprimento profético. O salmista revelou o significado dos atos redentores de Deus por meio de comparações. Nós lemos o salmo, narrando os atos contínuos da misericórdia divina, apesar da rebelião de Israel, desde o Êxodo até o tempo do rei Davi. E aí tem um estudioso que diz assim: temos aqui um exemplo clássico de tipologia pura. Assim como um dos profetas de Deus falou por inspiração para revelar narrativas anteriormente ocultas a uma parcela do povo de Deus da sua época, Jesus, divinamente inspirado, revela em suas parábolas verdades antes ocultas sobre a natureza do reino e sobre os tempos do desenvolvimento deste reino para os seus ouvintes. É os mistérios do reino de Deus, do reino dos céus. E essa citação aqui, ela coloca em equilíbrio a citação anterior de Isaías, que vai ser foco da nossa próxima mensagem. Vocês vão ouvir com os ouvidos, mas de maneira nenhuma vão escutar. Vocês vão ver, mas de maneira nenhuma vão enxergar e não vão entender. Por quê? Porque é um povo de coração endurecido. Coração, vocês sabem que não é sentimento. Coração é entendimento na linguagem bíblica. Por isso que ele diz, vocês não entenderam de coração. Porque está falando sobre entendimento daquilo. E aí sim desce para o coração. Vocês não entenderam de coração e não se converteram. E por isso não foram curados por mim. A gente vai ver isso na próxima mensagem. E esse verso aqui de Salmo, ele balanceia as coisas, mostrando que o Salmo também revela coisas boas, clareia a respeito do reino. Em último lugar, meus irmãos, vamos ver esses mistérios do reino dos céus. Vejamos algumas coisas que foram concedidas por Deus para os crentes verdadeiros conhecerem por meio das parábolas. O que é esse mistério revelado? Hoje o termo mistério ele é muito mal utilizado. Ele é usado somente para justificar a falta de explicação para as mais bárbaras bobagens e heresias que são faladas dentro da igreja. Isso é mistério. Quando você não tem o texto bíblico para justificar aquilo, isso é mistério. Você já ouviu isso? Eu já ouvi isso. Todos nós, infelizmente, já ouvimos isso. Mas o termo mistério, ele é simples. Mistério é aquilo que antes não era conhecido até ser revelado. Notaram? O Novo Testamento, meus irmãos, não usa o termo mistério para falar de algo que é oculto. Mas o Novo Testamento usa o termo para falar de algo que era oculto, mas que agora foi revelado. Mas que agora foi descoberto por Deus, foi retirado o véu sobre aquilo, foi revelado para as pessoas. Olha a diferença de quando você não tem uma explicação e você diz, mistério. Não é isso. Mistério é algo que estava oculto, mas agora a palavra de Deus deixou claro. Paulo usa lá em Romanos 16, dizendo que o Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que agora se manifestou e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, a todas as nações, para obediência pela fé. O Evangelho estava obscurecido, havia um véu sobre ele. E o Novo Testamento isso revela. Isso é mistério. O reino de Deus, o reino dos céus, na linguagem de Mateus.
Os mistérios do reino, então, são aquelas verdades desconhecidas a respeito do reino, que foram referidas de maneira velada no Antigo Testamento, mas que agora, com a entrada de Jesus na história, se tornaram claras aos discípulos. Contudo, a aparente fraqueza com que este reino foi estabelecido, na sua forma transitória, no seu início, e após a morte e ressurreição de Jesus e a sua ascensão aos céus, enquanto este reino vai progredindo na ausência do rei, com o rei distante e os discípulos sendo perseguidos, isso poderia causar um desânimo na igreja. Assim, as parábolas ilustram a natureza da realização visível e invisível deste reino. São os mistérios que não podem ser percebidos pelo raciocínio humano sem ajuda. São os mistérios que, a não ser que alguém nasça de novo, nasça de cima, não pode ver o reino de Deus, conforme Jesus diz em João 3. As parábolas, elas têm muito a ensinar a nós hoje, então, meus irmãos, para a igreja estabelecida, tanto fortalecendo nas aflições, nos desânimos, pelas misérias que nós passamos, quanto humilhando os sonhos inverídicos de sucesso terreno, de reconhecimento, de popularidade, de fama e de poder. A igreja não foi chamada a isso. E as parábolas nos ilustram isto de forma muito boa. E isso nos leva ao segundo ponto, a expectativa falsa. Muitos judeus naquela época esperavam que o reino de Deus ele fosse imposto de forma rápida e militar. Todavia, as parábolas ensinam que o reino não é como essas pessoas esperavam e que o avanço dele seria demorado, vai requerer tempo. As 4 primeiras parábolas, por exemplo, contrastam o começo com o final, a insignificância do começo com o triunfo final. Os oponentes de Jesus, eles estavam tão concentrados na sua própria visão de rei e reino, que vendo, eles não viam, e ouvindo, eles não ouviam. E se nós entendermos que as parábolas contrastam aquilo que as pessoas esperam e aquilo que as pessoas estão vendo com aquilo que está acontecendo e com aquilo que vai acontecer, nós então vamos extrair grande benefício delas. Elas nos levam além daquilo que nós podemos ver. Assim como os movimentos daquela época de Jesus, elas aguardavam a libertação de Israel do Império Romano, e essa ansiedade gerou neles uma expectativa de um Messias militar, um Messias soldado, um capitão que fosse libertar à força. Todos nós, hoje, no nosso tempo, nós corremos o risco de pautar a obra de Deus. Corremos o risco de pautar a obra de Deus pelas nossas expectativas. Nós decidimos como Deus deve agir em nossa nação. Nós decidimos como Deus deve agir para fazer com que as nossas igrejas cresçam. Nós decidimos aquilo que Deus deve fazer nas nossas próprias vidas. E aí, como nós não vemos isso, porque isso não acontece, porque nós não damos ordem a Deus e não pautamos Deus, acabamos desanimados e corremos o risco de ficarmos cegos para aquilo que Deus está realmente fazendo. Jesus então comparou o progresso do reino com o crescimento invisível de uma massa fermentada, algo demorado como uma colheita. Nós estamos acostumados com tudo instantâneo na nossa geração, mas o reino de Deus, meus irmãos, não funciona como um fast food. Isso nos leva ao terceiro ponto. Um breve panorama das parábolas. Qual o mistério revelado por essas parábolas? Qual mistério elas revelam sobre o reino? Vejamos. Na parábola do semeador, nós vemos o estabelecimento e o progresso do reino dos céus, como ele é recebido pelos diversos tipos de pessoas, solos, e o resultado de cada grupo.
Em seguida, nós vemos Jesus falando do joio e do trigo, para mostrar que entre os crentes, dentro da igreja, haverá bastante joio, haverá bastante falsos crentes. E esse joio não pode ser removido antes do juízo, mas esse joio vai ser removido no juízo. É a mesma ideia da parábola da rede lançada no mar e dos tipos de peixe que elas capturam, que depois os pescadores vão selecionar, e esses pescadores estão simbolizando os anjos. Na sequência, o progresso do reino é demonstrado pelas parábolas do grão de mostarda e do fermento, que ilustram o quê? Um crescimento secreto. Você planta uma semente de mostarda, você não vê o desenvolvimento dela por muito tempo. No começo você vê pequeno um arbusto e você olha e acha, isso aqui é pequenininho, não é nada. E depois Jesus diz que vira uma árvore onde os passarinhos se aninham. Então ilustra um crescimento secreto, mas que irá crescer tanto que será reconhecido por todos. Quem faz pão em casa, você pega aquela medida de farinha, bota uma medida de fermento, você sai e tem aquela massinha. Você vai fazer alguma coisa, volta, está grande. É assim que a igreja acontece. Para demonstrar o valor incalculável do reino e o sacrifício com que as pessoas que fazem parte do reino devem fazer para obter os seus benefícios, o Senhor falou a respeito do tesouro escondido no campo e da pérola de grande valor. E por fim, a última parábola, ele falou sobre a responsabilidade dos discípulos em beneficiar outras pessoas, com a parábola do pai de família ou do escriba instruído. Nós temos responsabilidade de levar esse conhecimento, extrair coisas novas e velhas para que as pessoas creiam em Cristo e no reino dele. Assim, meus irmãos, nós concluímos com algumas aplicações. Assim como as parábolas confundiram alguns, elas também iluminaram outros. E tem sido assim desde que o Senhor se expressou dessa forma. Nós aprendemos que elas não escondem a verdade do reino de Deus, mas elas ocultam a verdade daqueles endurecidos pela própria incredulidade. E elas também concedem àqueles que crerem em Cristo Jesus uma compreensão mais profunda das coisas ocultas desde a fundação do mundo. Eles entendem que o reino já foi inaugurado e que o Rei Jesus Cristo é o Messias, ainda que não venha a sua plenitude. Somente Mateus ele registrou essa pergunta dos discípulos. Talvez essa multidão ela tenha se queixado aos discípulos porque não entendiam o que Jesus estava falando. E os discípulos se sentiram incapazes de responder. Quando este for o nosso caso, quando nós formos questionados por alguma coisa sobre a palavra de Deus e não sabermos responder, devemos consultar a Deus antes de falar bobagem. Devemos consultar o Espírito Santo ao invés de inventar uma explicação. Nós temos, os homens, nas nossas resoluções, uma que diz, não sei e vou pesquisar, vão fazer parte do nosso vocabulário. Não há vergonha. Nós não precisamos saber tudo, mas nós precisamos não mentir e não inventar história. Talvez a pergunta dos discípulos foi porque eles mesmos não compreenderam. Isso é óbvio que não compreenderam. E aí fica a lição para nós, quando nós não formos capazes de compreender algo, vamos orar e pedir que o Espírito Santo nos ilumine e que Deus, por sua graça, nos livre da dureza de coração e do desprezo pela palavra de Deus. Por quê? Porque aos discípulos de Jesus Cristo há uma promessa. A estes é dado conhecer os mistérios do reino. E eu duvido que aquelas Bíblias de promessa que bota os versículos de promessa em azul, esse verso está em azul, mas é uma promessa muito importante. Essas parábolas mostram o que Deus está fazendo no mundo e mostram o que Ele já fez por meio de Cristo e mostram ainda o que Ele quer fazer hoje por cada um de nós. Elas mostram que o governo de Deus continua presente e que mesmo sob uma oposição brutal, tanto do mundo quanto de Satanás, nós ainda podemos confiar em Jesus Cristo. Ele está conduzindo. Aplicamos esse texto tendo confiança sobre os rumos da igreja.
do cristianismo no mundo como um todo. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. A igreja, querido, a igreja verdadeira vai bem, obrigado. O joio pode se multiplicar, mas Cristo Jesus é Senhor e Ele está no comando. Isso inclusive sobre a nossa congregação. Às vezes as pessoas ficam, quando é que vai abrir ali, quando é que vai crescer, quando é que vai fazer isso, quando é que vai fazer aquele outro, sede, aquele... Fica tranquilo, o Senhor está no comando. As parábolas estão nos dizendo que Deus continua agindo mesmo quando nós não vemos. O que todos os opositores e falsos crentes, eles vão permanecer por um tempo, mas somente os eleitos vão perseverar. E o reino terá uma colheita abundante, independente daquilo que nós vemos hoje. Sobre essas verdades, Jesus disse o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso aqui vai ser tema de uma mensagem específica. Nós precisamos nos questionar então, meus irmãos, com que atitude nós temos ouvido a palavra de Deus? Elas são o evangelho. E assim como o sol do evangelho endurece alguns, amolece outros. Jesus ele disse o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como que nós temos ouvido o evangelho? Nós cremos. Escute, vir à igreja domingo após domingo, escutar a palavra de Deus todo final de semana, sem acolher essa palavra no seu coração, servirá apenas para aumentar ainda mais a sua condenação no juízo. Portanto, se esse for o seu caso, arrependa-se. Em outro lugar, Jesus diz o seguinte: vede, pois, como ouvis. Como que nós temos ouvido a palavra, meus irmãos? Temos ouvido com as mãos tapando os nossos ouvidos para aquilo que nós não gostamos dela? Temos ouvido, como o texto diz, de coração pesado, de má vontade? Se esse for o nosso caso, arrependamos-nos. Hoje o Senhor está nos chamando ao arrependimento. Em outro lugar ainda, Jesus diz: atentai no que ouvis, naquilo que ouvis. Nós temos atentado para a palavra de Deus? Nós temos vivido conforme aquilo que nós dizemos que acreditamos? Nós precisamos crer e agir em conformidade com a nossa fé, em obediência e independência. Que Deus Pai seja misericordioso conosco, em Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça. Vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus, nosso Pai, bendito seja o Teu nome, bendito seja o Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, por esta palavra. Bendito seja o Teu Santo Espírito que nos instrui. Senhor, nós pedimos perdão como igreja pela nossa incredulidade. Que Teu Santo Espírito toque no coração de todo aquele incrédulo que ouve esta mensagem e traga arrependimento, e traga conversão, e traga nova vida pela Tua obra soberana. Mas nós, como igreja, pedimos perdão pela nossa incredulidade, Senhor, pela nossa vagareza em crer e obedecer. Senhor, pedimos que o Teu Santo Espírito nos instrua cada vez mais na Tua palavra, que ilumine o nosso entendimento para as verdades preciosas da Tua lei, do Teu Evangelho, que se completam como Tua santa palavra, que glorificam o Teu nome e foram registradas para o nosso bem, para a nossa salvação. Nos ajuda, Senhor, a compreender a Tua santa palavra. Agradecemos, Pai, pela graça de estarmos reunidos, pela graça de conhecermos a Cristo Jesus, pela graça de termos a Bíblia ao nosso alcance, no nosso idioma, pela graça do Teu Santo Espírito que nos faz compreender, apesar de toda a nossa dureza de coração. Obrigado, porque isso não é mérito nosso. Obrigado, Senhor, porque Tu
a tua igreja, revelas os mistérios do reino dos céus por meio das parábolas. E nós, por meio dessas palavras, somos edificados e consolados, confortados, instruídos e capacitados a perseverar, dependendo da tua graça e misericórdia. Por isso, Senhor, pedimos a Ti a graça, o favor imerecido de agirmos conforme esta fé que nós dizemos ter, de agir conforme esta fé que nós cremos que Tu nos deste, para que o nosso dia a dia, a nossa prática combinem com o nosso discurso, que as nossas ações estejam afinadas com aquilo que nós cremos, para que tenhamos, por meio disso, um testemunho que fomos aceitos por Ti e que estamos rumando para Jerusalém Celestial. Pedimos essas coisas, Senhor, e Te agradecemos no nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.